Vou ler um versículo e depois vamos ler muitos outros. Mas esse vai ser o versículo. Hoje eu quero falar dos vencedores, do Cordeiro e dos vencedores, né? Nessa série do Cordeiro. Então vamos lá. Versículo 14 do capítulo 17 de Apocalipse. Pelejarão eles contra quem? O Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Quem vencerão? Os chamados, os eleitos e fiéis que se acham com ele. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar na tua casa, para engrandecer o teu santo nome, para ouvir a tua voz. Essa é a hora, Senhor, de grande importância para nós, é alimento para a nossa alma, é luz para o nosso caminho. Pai, hoje que o teu Espírito Santo possa falar, que corações possam se abrir e despertar para a mensagem que tu queres colocar nas nossas mentes e nos nossos corações. Como Maria falou, que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. Que haja, Senhor, uma mudança de atitude para a glória do teu santo nome, porque queremos sim ser vencedores, queremos ser sim, estar junto contigo, para todo e sempre, queremos sim estar naquele lugar, onde não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte nem pecado, apenas a tua presença, o teu gozo, a tua paz, a tua alegria. Eu te louvo, eu te agradeço e te peço, vem me ajudar agora, Espírito do Senhor. Vem capacitar o que fala e preparar o que ouve. Dependemos totalmente de Ti. No nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar. Estamos na Apocalipse, em série o Cordeiro. Nós vimos o Velho Testamento, vimos o Novo Testamento. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem lembra disso? E o sangue dele é o sangue da nova aliança que foi derramado na cruz. Tudo isso nós olhamos para trás. Hoje nós vamos começar a olhar para o presente e para o futuro do Cordeiro. Talvez hoje mais uma mensagem. O Cordeiro. E vimos que toda vez que o Cordeiro se movimenta, algo novo está acontecendo na Bíblia. Há uma revelação nova do Senhor para impactar nossas vidas. Hoje, semana passada nós falamos da carreira cristã, do processo de santificação. Hoje eu quero falar sobre os vencedores. Não falar dos vencedores com a visão do mundo, porque na visão do mundo, vencedor é aquele que conquista as coisas desse mundo, é aquele que vai cada vez mais subindo nesse mundo. Mas não é essa a visão do Senhor Jesus, não é essa a visão do reino, porque como eu expliquei semana passada, nós não estamos nesse mundo, nós participamos do reino de Deus, e nós temos não o príncipe das trevas como nossa autoridade, mas Jesus Cristo é o Senhor desse reino em que nós vivemos, amém? E ele diz, de que vale ganhar tudo, todo mundo, e perder a sua alma? E ali ele estava explicando, assim como ele explicou nas bem-aventuranças, que felicidade não era exatamente aquilo que as pessoas estavam entendendo, que a felicidade não está do lado de fora, ela começa do lado de dentro. Aqui ele começa a incomodar, dizer, sucesso, ser vencedor, não é isso que vocês pensam. Vocês têm que entender o que realmente é valioso na vida de vocês. Não adianta trabalhar, subir. Não é esse o sucesso. Ser o diretor, o presidente da empresa, ou o presidente da república. Não é esse o sucesso. O sucesso é você chegar ao fim, é você ganhar a tua alma. É você completar a carreira, como diz Paulo. Eu combati o bom combate, e agora está chegada a hora, e meu Deus vai me dar o que? A coroa da justiça, a coroa da vida, no nome santo de Jesus.
Hoje, então, eu quero falar quem são os vencedores. E fazendo uma pergunta: será que nós somos uns deles? Para onde os vencedores vão? Quem são os vencedores? E será que eu sou um deles? E se eu tenho dúvidas ainda, é porque eu tenho que tomar algumas atitudes que eu ainda não tomei na minha vida. E espero que hoje você comece a entender que atitudes são essas. E que aquilo que você deve começar a fazer o quanto antes, porque você não sabe o dia de amanhã. Amém? Então você já entendeu as perguntas que nós vamos responder? Nós vamos agora entrar no contexto de Apocalipse, presente e futuro. João, todo mundo sabe que João estava naquela ilha, e eu vou fazer rapidamente, venha para Apocalipse 1, dá uma folhada rápida. Apocalipse 1, Jesus se revela a João. Jesus ele já não é mais aquele que está na cruz. João já nem consegue discernir bem, até que ele se revela a João. Capítulo 1. Capítulo 2 e 3, Jesus manda João enviar cartas às igrejas. Lembra disso? Porque cada uma das igrejas, a maioria delas pelo menos, tinha alguma coisa que estava falhando. E ele tomava cuidado e diz: olha, muda isso, se arrepende, porque senão você não chega lá. E ao fazer isso, ele também dizia sobre quem era o vencedor. Veja, no versículo 7 do capítulo 2, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. No 11, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E assim por diante. A cada igreja, ele volta a frisar o vencedor, porque esse é o maior desafio das nossas vidas. Se tornar não o vencedor do mundo, mas o vencedor segundo Jesus Cristo. Aquele que vai chegar lá no Nova Jerusalém. Aquele que vai chegar à terra prometida, entre aspas, que o Senhor tem reservado para nós. Amém? Então, depois de explicar para essas igrejas, aqueles recados, dizer: olha, cuidado, que senão você não vai ser um vencedor, e você precisa ser um vencedor. Por exemplo, 3:5, o vencedor será assim, vestido de vestes brancas, e outras coisas mais. Aí ele pega João, e João tem uma visão. Quem já foi arrebatado aqui sabe o que aconteceu com João. É como se o Espírito sobe, e parece que o corpo fica, e o Espírito sobe e abre-se uma visão. E João, no capítulo 4, ele é colocado diante do trono de Deus, onde existe aquela maravilha. Ele vê arco-íris simbolizando a aliança com o homem, e ele vê os anjos cantando e exaltando. Eu vou ver o 4:8 no final, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que advire. O 11, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber o quê? A glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa de tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então essa é a primeira visão do trono, mas de repente, e aí eu vou perder um pouquinho mais de tempo, no capítulo 5, há algo que ele começa a enxergar lá naquele trono. Diz no capítulo 5, no versículo 1, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? Não. Deus Pai. Deus Pai está sentado no trono. Você vai ver que daqui a pouco o Cordeiro vai sentar ao lado dele. Mas agora, ainda aqui, quem está lá, ele só vê até agora Deus, o Todo-Poderoso. E aí vem um livrinho na mão desse Deus. Um livro escrito por dentro e por fora. E um anjo diz: quem é digno de abrir e desatar os selos? Quem é digno de abrir esse livro? E aí vem a resposta: ninguém, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum. Nem o irmão Paulo, nem o irmão João, nem o Papa,
nem os seres viventes, ninguém é digno de abrir esse livro. E João, se você vê no capítulo 4, 1, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta, e no final, e ele dizia: sobe para aqui que eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas. Mas se o livrinho está fechado, ninguém pode abrir, nada mais vai ser revelado a João. João pensa: ué, então está acabado, não tem como abrir os propósitos e os planos de Deus. E ele começa a chorar, porque não tem ninguém digno de abrir o livro. E ele chora. Olha, isso acontece todo dia comigo e com você. Quando a gente acha que alguma coisa de Deus, alguma vontade de Deus, algum plano de Deus não vai ser executado nas nossas vidas, a gente cai, a gente se abate e a gente começa a chorar. E em geral, quem chora, chora assim. É ou não é? Cabisbaixo. Quem chora, chora cabisbaixo. Coitadinho do João. Porque ele não está vendo que a solução já está vindo. O cordeiro já está se movimentando. E João ainda não está enxergando. Na tua vida, meu amado irmão, pode ser que hoje você esteja chorando copiosamente e olhando para baixo. Eu digo a você, você não está enxergando lá no trono, mas o Cordeiro está se movimentando em teu favor, e a solução ainda virá do teu problema. Aleluia! Você será chamado a olhar para cima. Deus te chama a olhar para cima, não ficar olhando aqui para a terra, para toda essa violência, para toda essa corrupção. Não, não, não. Olha para cima, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então ele fica ali como a gente fica, como uma criança, chorando. E ele chorava muito, diz o 4. Todavia, um dos anciões disse: não chores. Chora não, amado. Sabe por quê? Porque a solução está vindo aí. E ele diz: eis que o leão versículo 5, eis que o leão de tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aleluia, o livro vai ser aberto. 6, então eu vi, só aí eu vi, não via antes, porque eu estava olhando para baixo, João. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé o quê? Sublinha, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, poder, 7 olhos, onisciência, sabe de tudo, 7 espíritos enviados por toda a terra, onipresença. E quando veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Que são quem? Diga para o seu irmão: as tuas orações estão sendo armazenadas lá em taças de oração, junto do trono de Deus. Aleluia. Quinta-feira vem orar, amado Senhor. A tua oração faz diferença. Aleluia. Glória a Deus. E entoavam um cântico novo, como a gente entoou: digno és de tomar o livro, de abrir os selos. E no 12, outra grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o quê? 12, de receber o quê? O poder, que mais? Riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. E 13, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o quê? O louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E aí os 4 seres viventes dizem: amém.
Aleluia. Que coisa linda essa cena. Que coisa bacana que João viu. E eu estou resumindo muito aqui, porque isso aqui é só a introdução. Então veja bem, ele já viu o livro. Há alguém que pode abrir o livro. Esse alguém é o cordeiro que foi morto. Quem é o cordeiro que foi morto? Jesus Cristo, o leão de Judá, o rei dos reis. Esse é o cordeiro. E então o cordeiro recebe o livro da mão de Deus. E aí dizem, esse é digno de abrir o livro e os selos. Ele recebeu porque ele morreu e venceu, no passado, o cordeiro morreu e venceu, ele agora é digno de receber o livro. Onde estão os planos e os propósitos de Deus, até que o plano da redenção, que começou lá em Gênesis, venha se completar lá em Apocalipse 22. Quem é digno de abrir os selos? Quem está abrindo os selos? O Cordeiro. Ele tem autoridade nas suas mãos, ele tem o controle em suas mãos. Tudo está debaixo dos seus pés, toda autoridade lhe foi dada. Ele é aquele que vai conduzir a execução dos planos de Deus que estão incluídos nesse livrinho. E ele começa então a realizar isso, no capítulo 6. Veja no 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7, e ele começa a abrir os selos, e ele começa a colocar em execução cada plano de Deus. Ele vai abrindo o plano de Deus, a vontade de Deus, aqui para os nossos últimos dias, e vai começar a colocar. E logo no início, você vê os selos dos famosos selos que se abrem para que venham os famosos cavaleiros de Apocalipse, lembra? E vem escassez, vem morte, vem isso, e vem aquilo, e aí ele começa esse processo de colocar em prática, e é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Os últimos dias estão cada vez mais se aproximando, não é isso? Cada vez mais se aproximando, e nós temos visto cada vez mais guerras, o que mais? Escassez, morte, desastres naturais, tudo isso aqui você vai ver. E depois dos selos, vem as trombetas como que avisando, como que dizendo, está chegando a hora, por favor se arrependam, por favor caiam na real, por favor não continuem caminhando como vocês estão caminhando, porque naquele dia a graça vai terminar, será o dia do juízo, e ali acabou para sempre. Ali uns vão ficar do lado direito e outros vão ficar do lado esquerdo. E nesse processo de capítulo 6 até 21, 22, nós vamos vendo o juízo de Deus vindo sobre a terra, de forma simplificada, o juízo de Deus vindo sobre a terra, sobre os homens, e a igreja remanescente. Maria falou de uma igreja remanescente, que realmente não se curvou aos inimigos do Cordeiro, ao dragão, ao anticristo, dragão que é Satanás, ao anticristo, e um dia que você estudar Apocalipse, a trindade, o anti-espírito, a segunda besta, e mais do que isso, o sistema da Babilônia, a Babilônia, o sistema desse mundo, que você vê que está engolindo vidas e mais vidas, que se corrompem pelo dinheiro, ou se deixam levar pela luxúria, pela sensualidade. O sistema desse mundo está ali sendo mais do que organizado para tragar, para se opor à palavra de Deus, para se opor àqueles que são de Deus. O juízo vindo sobre os homens, os inimigos cada vez mais se arrumando, se organizando, os inimigos de Deus e da igreja, e virá uma perseguição grande à igreja.
poucos ficarão de pé. Os remanescentes ficarão de pé. E haverá uma grande luta. E aí eu volto para onde eu iniciei. Haverá uma grande luta entre o dragão, a besta, o anticristo, a besta e as nações que são enganadas por esse trio, que se colocam contra o povo de Deus e contra o Cordeiro. E aí nós temos Apocalipse 17, 14. Haverá uma peleja. Falam de Amargedon, mas hoje eu não tenho tempo para falar de Amargedon, eu tenho que simplificar. Pelejarão eles. Eles quem? Os inimigos de Deus, os inimigos da igreja. Contra quem? Cordeiro. Quem vai vencer? O Cordeiro vencerá. Amado, o Cordeiro vencerá. Todo o poder foi dado a ele. Aleluia. Amém? Por quê? Porque ele é o Senhor dos senhores e é o Rei dos reis. Mas quem vai vencer com ele? Lê aí. Vencerão também os chamados eleitos e os fiéis. Aleluia. E os que se acham com ele. Aí então estou vendo os vencedores de novo. É aí que eu quero estar. Eu não sei se eu estarei vivo nessa batalha, mas teremos outras batalhas aqui, cada um de nós tem batalhas aqui, e você precisa batalhar contra o teu inimigo. O inimigo não é a pessoa que está do teu lado ou te chateando, o teu inimigo é Satanás, é realmente o trio de espiritual. Nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, você tem lutas diárias, e como foi falado no primeiro dia desse ano, nós esse ano teremos lutas e mais lutas, e não é à toa, porque os últimos dias estão se aproximando, e porque, infelizmente, o momento dessa nação, Deus não está reinando em paz, mas pelo contrário, Deus está ajustando as coisas, ou seja, o juízo de Deus está sendo jogado sobre essa nação, e nós, como igreja, precisamos estar de pé, vencedores, e se opor àquilo que não é de Deus. Aonde chegarão os vencedores? Vem comigo, 21, volto já para cá onde eu estava, Apocalipse 21. Aonde os vencedores irão? Depois nós vamos ver quem são os vencedores. 21, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu já passou. Ok? Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu. Então ouvi uma grande voz diante, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o quê? Povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Olha que coisa linda. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço todas as coisas novas. 6, disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte. E aí ele fecha com o 7. O vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele me será filho, para todo e sempre. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Não tem jeito. Há promessas para os vencedores e há promessa para os não vencedores. Há promessa para aqueles que seguem o Cordeiro e há promessas para aquele que não segue o Cordeiro. A do vencedor é promessa de vida. Para aqueles outros é lago de fogo, é morte, é ausência de Deus sobre eles eternamente. Não tem em cima do muro. Eu gostaria muito
de estar em cima do muro. Eu procuro ter uma vida moderada. Eu gostaria que essa igreja não fosse uma igreja radical. Por isso a gente sempre procura ter o meio termo e andar na moderação. Mas há uma coisa que eu não posso ser assim. Fidelidade ao Senhor, eu não posso ser assim, porque eu estaria brincando com a minha vida e com as vidas de vocês. O Espírito do Senhor é um espírito de moderação. Jesus era super moderado, não era? Super sábio, não era? Mas em Mateus 5, quando ele está no Sermão do Monte, ele fala assim: aquele que olhar e já adulterar, pecou. Aquele que olhar desejando, já adulterou e já pecou. Mas ele não para aí. Olha a moderação indo por como é que é? Indo por abaixo. Como é que é? Não sei o que é abaixo. Água, sei lá, ladeira abaixo. Ele diz assim: mas se o teu olho te faz pecar, fura ele, arranca ele. Se o teu braço te faz pecar, arranca teu braço. Pois é melhor entrar no reino dos céus mutilado do que ficar no inferno perfeito. Você acha que Deus quer arrancar meu braço e meus olhos? Não. Mas ele disse assim: isso é tão grave que até seria aconselhável, se você não conseguir se livrar disso, furar teus olhos para entrar no reino. Arrancar teus braços para entrar no reino. Porque a dor de ser cego é grande, mas a dor do lago de fogo vai ser muito maior. A dor de andar sem perna ou sem mão é muito grande, e Jesus não nega e não quer, mas lá vai ser muito maior. Será que eu e o povo de Deus tem perspectiva, tem essa visão do peso e da importância de ser um vencedor? Porque aquele que assimila isso e entende a gravidade desse assunto, jamais será o mesmo. Aquele que não entende, faz do seu cristianismo, eu não tenho qualidade para falar, algo que talvez não seja verdadeiro. Por isso, alguns domingos atrás eu perguntei: quem aqui é salvo? Eu pergunto de novo: quem aqui é salvo? Hein? Quem é salvo? Todo mundo hoje está com medo depois que eu falei, né? Mas quando você levanta a mão, eu digo: meu irmão, essa tua certeza vem de duas coisas. E você vai dizer qual é. Vem realmente da testificação do Espírito Santo, que você anda no Evangelho da verdade, ou vem de um coração enganoso, de um cristianismo enganoso. E ainda bem que o Marcelo me avisou que a igreja ia ficar um pouquinho mais vazia, depois que eu começasse a falar essas coisas, e hoje está até um pouco mais vazia mesmo. Se esvaziar e que os ficarem forem para o céu, eu cumpri a minha missão, porque eu não mandei ninguém embora. Não consigo só mais pregar parte da Bíblia. Não adianta, é claro que a gente precisa de prosperidade, mas não pode ficar só aí não, amado do Senhor. Há algo mais grave, algo maior que Jesus colocou na palavra e que ninguém mais está falando. Os dias são maus, e se você ficar só no me dá, na hora que apertar o teu cinto, você não vai aguentar. Você vai recuar. Você não vai ser um dos vencedores. Você estará do outro lado. Quem já fez um concurso e foi reprovado aqui? Coisa chata.
Você fez um concurso, olhou lá naquela lista, chega naquela lista dos aprovados, cadê meu nome? Que decepção, é ou não é? Mas, graças a Deus você teve chance de fazer outro concurso, é ou não é? Mas naquele dia não tem jeito não, amado. Essa dor vai ser muito pior, porque aquilo ali é definitivo, é eterno. Ih, meu nome não está aqui, eu não estou do lado direito. Mas como? Mas como, Senhor? Eu quero revisão de prova. Eu quero revisão de prova, por quê? Porque eu fiz milagre no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu era o cara no teu nome, todo mundo até se fazia assim no teu nome, eu fazia no teu nome. Sai para lá, porque eu não te conheço, porque o lugar do céu é para aqueles que fazem a minha vontade. Por isso, quem são os vencedores? Apocalipse 17, 14, podemos voltar, agora sim. Você precisa saber quem são eles, para ver se você é um deles. Apocalipse 17, 14, vencerão também os chamados. Quem foi chamado aqui pelo Senhor, dá glória a Deus. Chamado para o serviço de Deus, glória a Deus, eu fui, você, todos aqui foram, amém. Eleitos, que pegaram o chamado e aceitaram esse chamado e começaram a colocar em prática o chamado. Começou o funil. Começaram a servir a Deus, servir de forma fiel. Amém. E o fiel é aquele que recebeu o chamado, começou a servir e foi fiel até o fim. E não recuou, não recuou. Aquele que botou a mão no arado, disse o Senhor, não pode olhar para trás. Então, não basta ter sido chamado, é chamado, eleito e fiel. E fiel. Amém? Primeira lição, então. O vencedor é um servo fiel. Aleluia. Será que eu sou um servo fiel? Bom, deixa isso para outro dia. Apocalipse 12, 11. Fala de novo dos vencedores. Então, o primeiro é o vencedor é um servo fiel. Segundo, eles, pois, o venceram por causa de quê? 12 e 11. Por causa do... Bom, só tem vencedor lavado pelo sangue de Jesus. Amém? Não pode ter vencedor sem ter sido lavado pelo sangue de Jesus. E por causa da palavra do testemunho, que deram até onde? Até a morte. Não amaram a própria, aleluia, Deus é bom. Olha, aqui tem mais duas coisas, mais uma coisinha interessante sobre o amado Senhor. Bom, todo mundo já sabia que o vencedor só vence se tiver o sangue de Jesus. Pumba. 2, tem uma coisinha a mais aqui que você já está vendo acontecer lá no Oriente, que as pessoas estão dando palavra do testemunho de Deus até a morte. E está cada vez mais sério o negócio lá, temos ouvido notícias e mais notícias, e às vezes meu coração diz assim, eu pensei que era crente, agora estou vendo que eu não era, porque a reação desses missionários diante da morte é uma coisa maravilhosa, que tem até convertido os seus algozes, que começam a matá-los. Eles não entendem como eles conseguem ser mortos e entregues louvando ao Senhor. Então, pastor, eu vou passar por isso, graças a Deus ainda não chegou aqui, né, amado? Mas lá, o povo de Deus já está passando. Então, você não vai precisar passar pela morte física, mas há coisa aqui que você precisa passar. De todos nós. Diz assim no final do versículo, e não amaram a própria vida. Ou seja, amaram mais a Deus do que a sua própria vida. Eles lá, a vida era a morte. Aqui, a sua vida é a sua vontade. Por isso Jesus falou, Mateus 16. Podemos abrir. Eu sempre falo isso, nunca abro, deixa você abrir. Eu acho que hoje não vai dar tempo de acabar essa mensagem, não. Mateus 16, assim.
Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. O que está falando ali em Apocalipse é: não vai amar a sua vida mais do que a minha obra, mais do que a mim. Ou seja, ele vai me seguir abrindo mão da sua vontade. Ele não vai estabelecer os seus projetos de vida. Quando os seus projetos de vida forem contrários à minha palavra e à minha vontade, ele vai renunciar por amor. Esse é um vencedor. Na verdade, para ser discípulo tem que ser assim. Se você quiser me seguir, vir após mim, o que você tem que fazer? Negar a si mesmo. Negar a si mesmo não é dizer: eu não sou Reinaldo, estou negando. Não, eu sou Reinaldo sim, mas nego a minha vontade. A minha vontade era pegar umas pessoas aí pelos pescocinhos, ficar rico, etc., que nem eles ficaram. Não, mas isso não é de Deus. Então eu não faço isso. Eu abro mão, e abro mão por amor. Vencedor é um servo fiel, que continua a caminhada que nós começamos semana passada, e chega até o fim. Como? Lembra-se, se liberando do pecado e do peso, que Hebreus 12, 1, 2, quem lembra disso? Se liberando do pecado, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa. Eu tenho uma caminhada, uma corrida, disse Paulo, aí que eu vou gradativamente, olhando para ele, retirando de mim todo pecado e todo peso. Peso não é pecado. Peso é algo que eu quero, que em princípio é lícito, mas que atrapalha a minha caminhada. E nessa caminhada, portanto, muitas vezes eu vou ter que abrir mão de coisas lícitas da minha vontade, para que Deus possa me moldar, para que eu possa continuar na caminhada. Você tem feito isso? Então você é um vencedor. O resumo é esse. Está muito claro. Agora eu vou começar a ação do inimigo, mas muito claro. Todo cristão, pela graça do Senhor, é chamado, recebe um novo coração e começa uma caminhada. Uma caminhada olhando sempre para Jesus, seguindo sempre a Jesus e procurando se santificar, se liberar de todo o peso e de todo o pecado. Muitas vezes negando algo lícito, para que possa prosseguir a sua caminhada e crescer espiritualmente, no nome de Jesus. Se fosse só a gente e Jesus, as coisas seriam até um pouquinho mais fáceis, só que existem os inimigos do Cordeiro, a ação do inimigo está aí, ele veio para roubar, matar e destruir. Há uma coisa que ele não quer que você seja: vencedor. Ele até abre mão de você ser rico, próspero. Ele até abre mão de você ter uma vida boa aqui, desde que você perca a sua alma. Então, ele vai nos atacar. Ele nos ataca de diversas formas. Vou falar de duas extremas hoje aqui. Ele vai atacar em Apocalipse nos últimos tempos de duas formas: com a Babilônia e com a perseguição. Perseguição, tribulação, aqueles que são de Deus cada vez mais encurralados. Um lado. O outro lado, e as pessoas desanimam e desistem. O outro lado, a Babilônia, as riquezas, a luxúria, o sexo, o sucesso. A grande Babilônia atraindo os irmãos, atraindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas, grava o que eu vou falar agora, preste atenção. Há pessoas que ficam firmes na tribulação e na perseguição. Elas acham força para continuar na tribulação e na perseguição, mas se deixam levar pelos prazeres e cuidados desse mundo.
duas técnicas extremas que Satanás usa. Tribulação em você. Pá, pá, pá. Aí você fica apanhando, mas firme, perseverando. Não nega Cristo. Continua procurando fazer a vontade do Senhor. Esse é um tipo de pessoa. E alguns vão até a morte. Esse é um tipo de pessoa. Aí ele diz, isso não está dando certo. Esse cara aí, ele é bem forte contra a tribulação. Vamos levar um pouquinho de riqueza para esse cara. Vamos botar uma menininha bonitinha perto dele. Vamos botar uma oferta de um cargo que ele não pode abrir mão. Vamos botar uma propina na mão dele. Ele então tenta impedir, ou com as lutas, ou atraindo o teu coração e tirando do foco. Pior, ele consegue. E consegue muito. Muitos de nós estão se afastando do caminho gradativamente, sem perceber. E eu me incluo nisso. Eu tenho que despertar. Porque senão a facilidade me deixa numa zona de conforto. Que Deus não quer que eu fique. Quando você tiver muito tempo numa zona de conforto, amado irmão, tem alguma coisa errada. Você não está progredindo no reino. Porque quando a gente começa a progredir no reino, fica preparado, tem oposição. Tem incômodo. Tem guerra. E Deus quer levantar guerreiros para vencer, apesar da oposição. Amém? Vinha comigo em Mateus 24 para você ver como o inimigo conseguiu. Conseguiu atrair com a Babilônia. Distrair o teu coração e o meu. Diz assim, Mateus 24, 36, sobre o último dia, quando ele virá, os últimos dias, né? Mas a respeito, 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão só o Pai sabe. Agora, como é que vai ser quando ele vier? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na horta. Na horta não, na arca. E não o... Pega esse teu lápis aí e faz assim. E não o perceberam. E risca. Sublinha. E não o perceberam. Exatamente aquilo que eu falei. Todo mundo fazendo coisas lícitas. Casar é lícito? É mais do que lícito, é um mandamento de Deus, não é? Comer e beber, meu amado irmão, se não for lícito vai morrer todo mundo. Então é comer e beber, mas o que eles estavam fazendo? Só isso, distraídos. Como eu falei semana passada, o lícito, como se torna intenso, vira peso e tem que ser retirado. Aí sim a moderação é necessária. Então veja, eles se distraíram, Satanás conseguiu distrair esse grande grupo de pessoas. Só o remanescente estará ligado em Deus, nas coisas de Deus. Só o vencedor estará ligado. Pastor, vencedor não pode ir a casamento? Claro que pode. Vencedor não pode comer e beber? Pode, só não pode é se distrair, perder o foco com essas coisas. Todo domingo eu tenho uma festa. Festa é sábado e domingo, não é? Então, pastor, eu tenho assim uns amigos aí que eu tenho que ir na festa. Então eu não venho na igreja à noite, porque eu tenho que ir na festa. Amado, faça isso uma vez. Faça isso outra vez. Daqui a pouco você está fazendo quase todas as vezes. Daqui a pouco você está deixando de vir aqui. Daqui a pouco você não está se fortalecendo. Daqui a pouco você está distraído, achando que ainda é vencedor.
Não só Mateus 24, Mateus 25, avisou. Parábola das 10 virgens. Olha, quando voltar, tem 10 virgens. Virgens são puras. Só as duas são puras. Então, todos eles estavam esperando. Quem está esperando a vinda de Deus aqui, de Jesus? Todos eles estavam, só que um estava preparado, 5 preparados, 5 não estavam preparados. Aquela que não estava preparada, aquela que estava distraída, aquela que não tinha olhos sobre ela, as portas se fecharam e ela ficou do lado de fora. De que lado eu estou? Talvez a pergunta primeiro não seja essa. De que lado eu preciso estar? Amado, você tem que vencer a tribulação e não se deixar atrair e distrair pelas coisas boas desse mundo. Se você não conseguir fazer isso, você não vai completar a corrida. Exemplos bíblicos de não vencedores e vencedores. Mateus 19. Quem conhece aquele rico que diz assim, pô, Jesus, eu quero mesmo quero a minha salvação, eu quero, aí Jesus dá uns puxões de orelha nele, até que ele insiste com Jesus, deve faltar alguma coisa ainda, Jesus, já faz os mandamentos? Já, Mateus 19, começa no 16, eu não vou ler tudo, e disse, se queres ser perfeito, 21, Jesus disse, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás o quê? Tesouro no céu. Quem está interessado em ter tesouro no céu? Ninguém, só os remanescentes. Tesouro no céu, depois vem e segue-me. Larga, tira o peso da riqueza e continua a tua caminhada comigo. Nega-se a si mesmo, o amor que você tem, a riqueza, as coisas desse mundo não podem ser maior do que a expectativa da salvação e o amor de Jesus Cristo. Você está afundando nesse mundo, jovem rico. Você está afundando nesse mundo, jovem que acha que a sua profissão é a maior coisa do mundo. Não é. Embora seja de muita importância, e Deus quer usar você nessa profissão, mas para que você tenha uma profissão abençoada e seja um vencedor, Jesus tem que estar em primeiro lugar. 2 améns ou 3 améns, mais ou menos vai ser esse percentual. O mundo todo, um ou outro, no dia que Jesus chegar, uns vão desaparecer aqui, outros vão desaparecer ali, e todos vão. Eu ouvi no outro dia, caramba, não tem nem tempo, mas eu tenho que falar isso. Eles estão, olha como Satanás faz. E Satanás não sabe o que está fazendo, os cientistas estão tentando ir a Marte, você sabia disso? Você sabe qual é o nome desse projeto? Dragão Vermelho. Você sabe por quê? Dragão Vermelho é Satanás na Bíblia, e eles nem sabem, os cientistas, porque a maioria não sabe. Vamos começar a soltar no mundo que tem gente que começou a viver em Marte. Estão tentando fazer isso. O dia que houver o arrebatamento, sabe qual vai ser a explicação do inimigo? Pastor, você está sonhando. Vai ler o negócio das NASA que você vai ver. Fecha o parênteses, isso aí é só opinião minha, mas você vê como eles botaram um nome sem conhecer a Bíblia, o nome é Dragão Vermelho. É Satanás. Esse é o projeto dele. E onde eu estava? Estava com o jovem rico. E o jovem rico convidado a dizer assim, jovem rico, eu convido você a fazer tesouro nos céus. Jesus já tinha falado antes, onde está o teu tesouro, ali está o teu, não acumuleis tesouros aqui na terra, onde vem a traça, vem a inflação, acumular, investe no céu. Quem quer investir no céu aqui? Então vamos investir. Então se você quer investir no céu,
A Maria falou de dinheiro, dízimo e oferta, mas, amados, isso é lícito, é bom, eu gosto, eu quero, nós precisamos para aumentar as igrejas, tudo bem, mas há uma coisa antes de tudo isso, teu tempo. Você precisa ter tempo com Deus e com as coisas de Deus, e seguir Jesus, abrir mão. O rico era coisa desse mundo, ele não conseguiu abrir mão das coisas desse mundo, e diz a palavra que ele saiu triste, retirou-se triste. Não tem jeito, sem Jesus você é triste, por melhor coisa que você tenha, por mais rico que você seja. Pastor, eu vou fazer uma viagem. Vai com Deus. Se não for com Deus, você vai fazer a viagem, quando voltar você está triste. Eu tenho que... Aí vai buscar na bebida, vai buscar ali, depois acabou a bebida e você continua triste. Sem Jesus não há felicidade, sem Jesus não há satisfação na sua alma. Entenda, jovens ricos, que há uma decisão que cada um de nós tem que fazer, levar a sério o Evangelho, porque o que vai acontecer é sério, é questão de vida ou morte. Quando Maria estava no hospital, o cara foi lá e arrancou lá um pedaço lá, desculpa Maria, do intestino, né? E botou uma bolsa de colostomia. Aí eu fiquei até meio assim, ele falou, meu filho, eu estava salvando a vida dela. É o que Jesus falou, ainda que perca o olho, é a vida, é a tua vida, amado. Vou ter que continuar semana que vem. Mas eu vou falar de Pedro. Pedro ouve isso tudo aqui, então disse Jesus aos seus discípulos, que um rico dificilmente entrará no reino dos... E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo? Ninguém, é Deus que nos salva, amém? Jesus, fitando neles o olhar, disse, isto é impossível aos homens, para Deus tudo é possível. Pastor, com grande Babilônia, com besta anticristo, falsos mestres, tudo isso acontecendo nos últimos dias, é quase impossível ser salvo, verdade. Mas para Deus, nada é impossível. Você depende de Deus e da graça de Deus. Senão nenhum de nós conseguiria. Não é o meu mérito, é a mão poderosa e graciosa dele sobre as nossas vidas. Mas olha como Pedro é legal. Pedro sempre faz a pergunta que eu gostaria de fazer. Olha só. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será de nós? Pedro falou assim, Jesus, eu vi você falar com esse jovem rico aí, o cara era rico, e você disse que ele teria um tesouro no céu se largasse a riqueza, e ele não largou. Agora, Jesus, eu não sou rico, não tem riqueza nenhuma, mas olha só, eu larguei tudo, tu me chamaste, eu te segui, o que me espera então? Existe uma recompensa para quem é fiel? Essa é a pergunta de Pedro. E lá vem Jesus respondendo. Jesus. Jesus fitando neles, olhando, Jesus respondeu no 28. Jesus respondeu, em verdade vos digo que vós, o que me seguistes, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos. Vão ter 12 tronos lá e os apóstolos estarão lá. Sabia disso? Sabia disso? 12 tronos, eles estarão nessa. Agora, não só vocês, apóstolos, e todo aquele, diga para o seu irmão, e todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Receberá muitas vezes mais aqui o que perdeu e muitas vezes mais, dá tempo ainda, dá, muitas vezes mais ir à vida eterna. Vem em Lucas 18:30. Você pode ter dúvida se ele está falando só da vida eterna, não está não. 30.
essa eu acho que eu não falei para o amado, 18:30, está falando a mesma coisa, o perigo da riqueza, que não receba no presente, sublinha, que não receba no presente, muitas vezes mais, é no mundo por vir a vida eterna. Quem abrir mão por amor e me seguir, tudo aquilo que ele abriu mão será devolvido ainda aqui muito mais. Haverá uma recompensa muito maior aqui na terra, e aí incomparável lá no céu, porque será um dos vencedores, um daqueles que vão entrar na presença do Senhor para sempre. Como terminar, né, irmão? Porque eu não acabei, cheguei na metade. Mas eu quero, então, vamos segurar pela recompensa mesmo. Deus responde, uma recompensa maior aqui, e uma ainda maior no céu. Aqui no mundo, você vai ter coisas que você nem esperava ter. Quem já recebeu na sua vida uma experiência da presença de Deus aqui? É inigualável. Quem já experimentou a paz que excede todo o entendimento na sua vida, quando tudo lá fora está rodando, acabado, e Deus vem e se derrama? Quem experimenta a presença, diz a palavra do Senhor, que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Há uma alegria dentro de nós, que vem de dentro para fora. Há rios de água viva, que fluem dentro de cada um de nós. E aqueles que realmente forem meus discípulos, e aqueles que abrirem mão dos pesos e dos pecados por amor e me seguirem, esses vão receber muito mais do que podem até imaginar aqui. E tudo que acontecer com eles vai ser para o bem. Sabe por quê? Porque eles abriram mão de coisas por amor. E se eles me amam, eles têm a promessa de Romanos 8:28, que diz, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e é chamado segundo os seus propósitos. Ainda que venha uma tribulação, Deus há de transformar essa tribulação em bem. Aleluia! E ele lá ainda vai, além de experimentar, como é bom. Teve uma época da minha vida que eu achava graça de tudo, até dava pisão, assim, dava cacetada na parede, eu achava graça, porque eu dizia na hora, tudo coopera para o bem daquele que ama. Está brincando? É verdade. Sabe que aquilo me trazia uma paz danada dentro de mim, nego batia em mim, eu falei, não tem problema não, sabe por quê? Porque Romanos 8:28 se aplica na minha vida. Sabe por quê? Porque eu não tenho outra prioridade na minha vida. A minha prioridade é andar nos caminhos do Senhor. E eu ia para frente, apesar, eu me lembro lá no trabalho, todo mundo querendo me derrubar. Lembra, amor? E Deus me defendendo nas reuniões sozinho. A reunião, já falei aqui, entra na reunião e fica calado. Deus falou, hoje o nego vai te derrubar, queria te derrubar. Quando saí do corredor, dá glória a Deus. Eu fiz isso. E no início eu esqueci, comecei a tentar me defender, até que veio de novo. Deus mandou calar a boca, eu fiquei calado. E eu já estava perdido, já iam entrar iam me tirar e unir o meu departamento a outro departamento. Né? Aí ficaram dois brigando. Se o meu departamento ia para um, ou se ia para o outro. E começou a briga entre eles, eu fiquei olhando. Aí o diretor, que estava assim, assim, quer saber de uma coisa? Esse troço está muito confuso. Deixa esse departamento com o Reinaldo mesmo. Pronto. Dá uma glória a Deus aí. Tudo coopera. Até aquela jangunça danada, nunca mais eles se levantaram contra mim. Porque Deus estava ali. Romanos 8:28. É teu, amado. É teu. Você ama Deus? É teu. E não é só Romanos 8:28, é 1 Coríntios 2, não dá para você assistir, não dá para você abrir agora, que já são 2 minutos faltando. Nem olhos viram, nem coração ouviu,
nem o teu, não, coração ouviu é esquisito, ouvidos ouviu, o coração sentiu, tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que os amam. Olha, os vencedores, vou terminando, perseveram nas lutas, não deixem de levar as atrações, se levar pelas atrações desse mundo, mas há uma coisa que é fundamental para que tudo isso ocorra. Os vencedores perceberam a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Eu não sou salvo pelo meu amor por Deus. É o amor de Deus que me salvou. Eu não confio na minha caminhada, no amor que eu tenho para com Deus, porque às vezes eu falho. Na minha caminhada, na tua caminhada, você tem que ter certeza, é do amor de Deus para com você. E no dia que as coisas ficarem muito ruinzinhas, é por isso que Jesus falou, fazer isso em memória de mim, de vez em quando. Olha para a cruz, olha para o trono, não dá uma de João e fique chorando, não, olha para cima que tem coisa maior. Esse mundo é temporário. O sofrimento e a dor desse mundo, disse Paulo, não se compara com a glória do porvir. Será que somos desses vencedores? Será que não preciso olhar mais para o amor de Deus? E menos para as notícias que estão acontecendo? Você não é para ficar alienado, não. Mas é para não se deixar distrair com o que está aqui. Para que isso não abale a tua fé. Nada do que acontecer aqui na terra pode acabar com o amor de Deus, nos separar do amor de Deus. Romanos 8, nada nos separará do amor de Deus, nem tribulação, nem anjo, nem isso, nem aquilo, nem sofrimento, nada nos separará do amor de Deus. Deus te convida, vem e segue-me até a vida eterna. Eu tenho algo glorioso para você. Se liga e desperta. Por isso Jesus falou, orai, fica um pouco comigo, e vigiai. Vigiar os outros. Tem tanta gente vigiando os outros. Vigia você, amado. Vigia o teu coração. Vigia as tuas atitudes. Vigia se o ressentimento entrou. E aí, meu amigo, estás perdido. Tem que liberar perdão. Vigia se o mundo está te atraindo o teu coração. Dá um corte. Se for necessário, libera esse peso ou traz, muda de frequência e de intensidade. Semana que vem vou continuar dando um exemplo daquele que aprendeu a ser vencedor. Paulo. Ele vai te ensinar como ser vencedor. E me ensinar. E nós vamos pegar as lições dele e trazer para o nosso coração e para as nossas vidas. Agora fique de pé.